Rasta! Esse é o canal Barulho, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e vou falar do nosso aniversário dessa terça-feira, mais conhecido como amanhã, pela Copa do Nordeste. Este é o raio-x do adversário e traz hoje o Fortaleza, o nosso adversário de amanhã, pela terceira rodada. Apesar do Fortaleza já tem 3 jogos, ele já fez 3 partidas, vai fazer a sua 4ª partida, mas esse jogo em especial é um jogo da terceira rodada. O Fortaleza que antecipou um jogo da 5ª rodada contra a equipe do Sergipe, venceu essa partida, venceu o jogo de estreia também contra o Campinense, mas na última rodada, a segunda, que era de verdade a segunda, eles tomaram 2 cocos na sacola do ABC de Natal, já tem o seu essa primeira derrota também na competição. Está ali dividindo na primeira colocação com a equipe do Sport com 6 pontos, só que o Sport tem 100% de aproveitamento porque só fez 2 partidas e venceu as 2. O Leão do Pici, também conhecido como Estela, quando os torcedores do Ceará, do Vozão, querem sacanear o Fortaleza, chamam o Fortaleza de Estela. Isso por conta da sua origem. Lá na cidade cearense já existia um time chamado Estela Esporte Clube, que era amigo do fundador do Fortaleza, que depois já passou a se chamar Fortaleza Sporting Clube, também americanizado. E eu não sei porque soa pejorativo chamar o Fortaleza de Estela. Se algum torcedor do Fortaleza estiver assistindo, quiser explicar, eu agradeço. O fato é que o Fortaleza, ele foi fundado 3 anos depois de encerradas as coisas lá com Estela, em 18 de fevereiro de 1918. É um time centenário, está próximo de fazer aniversário aí. E na sua história, o tricolor de mesmas cores se encontraram 42 vezes. Apesar de ser mesmas cores, a origem são diferentes. Enquanto as cores do Bahia em homenagem à bandeira do estado da Bahia, as cores do Fortaleza em homenagem à França, que tinha uma certa influência na cultura cearense lá naquela época, no 1900, início de 1900, mas eu falava de quantidade de confrontos. Quantos são? 42 confrontos, 42 encontros entre os tricolores das mesmas cores, e o Bahia leva uma ligeira vantagem, são 16 triunfos do Bahia contra 12 triunfos do Fortaleza e são 14 empates. Mas dividindo os jogos em residências, jogando em sua residência, o Fortaleza venceu 11 vezes o Bahia. Jogando em sua residência, o Bahia venceu também 11 vezes o Fortaleza, e cada um empatou 7 jogos em seu território, 7 para cada lado. Mas em número de derrotas, o Fortaleza perdeu 5 dentro de sua casa. 5 vezes o Bahia venceu o Fortaleza jogando na capital cearense, e apenas uma única vez o Fortaleza venceu o Bahia jogando na capital baiana, na cidade soteropolitana. E essa uma única vez já faz tempo, já faz muito tempo. 1º de maio de 1982, Torneio dos Campeões. O Bahia tomou lá uma porradinha do Fortaleza, acho que foram 2 jogos, um Bahia empatou, o outro Bahia perdeu, se eu não me engano, de 1-0. Tinha 4 participantes: Internacional, Náutico, Fortaleza e Bahia. Não sei quem ganhou, só sei que foram esses participantes, e foi nesse torneio que o Bahia perdeu para o Fortaleza, jogando em Salvador. O Bahia que já encontrou aí o Fortaleza em diversos torneios: Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro Série B, Série A, e a quantidade de jogos são mais comuns na Copa do Nordeste e no Campeonato Brasileiro Série A. Falando em Campeonato Brasileiro Série A, são os únicos representantes do Nordeste na Série A de 2023, e o último encontro do Bahia foi na Copa do Nordeste. Tomamos um sapeca de 3-1. O Fortaleza é o atual campeão do Nordeste. Um no ano de 2019 e o outro o ano passado. Aliás, o Bahia não vence o Fortaleza há 2 jogos, porque também lembra daquele 9 de dezembro de 2021, jogando lá no Castelão, onde o Bahia ainda tinha chance de não ser rebaixado, até abrir o placar, mas tomou uma virada e acabou sendo rebaixado para a Série B de 2022. Não pela equipe do Fortaleza, mas a equipe do Fortaleza deu um empurrãozinho lá a ele, muito bem dado. Bahia que em Salvador, naquele mesmo ano, já tinha aplicado uma goleada aí no Fortaleza de 4-2, mas no último jogo daquela série a gente não conseguiu vencer e sacramentou
a nossa derrocada naquele ano. O fato é que esse ano o Bahia retorna para a Série A com um investidor de peso, tem tudo para ser um favorito por ter um elenco qualificado, um elenco que conseguiu inclusive se preparar, já que tivemos pelo menos uma semana cheia para essa equipe se preparar. A equipe do Fortaleza também vem com bastante tempo sem jogar. A última vez que o Fortaleza jogou foi no dia 7 de fevereiro. A última vez que o Bahia profissional jogou foi dia 8, porque apesar do Bahia ter jogado no dia 11, foi com o time sub-20. Então, essas duas equipes vêm aí sem atuar no final de semana. O Fortaleza, porque ele se classificou em primeiro lugar no Campeonato Cearense e só volta a atuar 12 de março na semifinal, porque o primeiro colocado do Campeonato Cearense já se classifica diretão para a semifinal, nem passa pela quartas de final. Os times que se classificaram no meio de tabela estão se degladiando aí pelas quartas de finais e também pela questão do rebaixamento. E Fortaleza, que foi primeiro no seu grupo, Ceará, que foi primeiro também no seu grupo, está de quequé esperando quem é que eles vão encontrar nas eliminatórias da semifinal do Campeonato Cearense. Eu acho inclusive muito interessante esse modelo de campeonato estadual, poderia inclusive ser adotado. Acho que em Pernambuco também tem algo parecido, algo semelhante, mas aqui na Bahia não. Bahia vai jogar direto à semifinal, porque aqui não tem quartas de final, não tem disputa de quartas de final, mas o campeonato baiano na primeira fase ainda não terminou e o Bahia provavelmente vai usar os seus garotos da base nessa reta final, já que o Bahia classificou em primeiro colocado e não tem chance de ser alcançado também nessa classificação. Vai ser um jogo muito interessante, o primeiro jogo assim que a gente pode dizer que o Bahia vai ter que mostrar para que é que o Citigroup veio, o que é que o CFG veio, o que é que a SAF tem. Essa galera que chegou aí bastante badalada, bastante cara, o Bahia gastou aí alguns euros para trazer essa galera, tem ainda deixado muito a desejar em alguns aspectos, principalmente a questão da zaga, mas nós vamos ter a total noção do que essa equipe ainda precisa melhorar neste jogo de amanhã às 21h30 na Arena Fonte Nova, que com certeza vai dar um público muito bom. Apesar do horário, o torcedor do Bahia vai querer ver essa partida. E eu vou torcer para que o Fortaleza teste muito bem o Bahia e que o Bahia passe no teste, né? Porque não adianta também a gente acabar vencendo por numa partida onde a equipe acaba cometendo muitos erros, acaba não conseguindo fazer uma boa partida. O Bahia vence e acaba ficando enganando-se no campeonato, achando que tá tudo certo, e quando chegar na hora do vamos ver na Série A, as coisas mostrem realmente sua cara. Então eu espero que o Fortaleza faça uma ótima partida, teste muito bem o Bahia, todos os setores, e que o Bahia consiga realmente passar no teste, consiga vencer a partida e consiga ser o dono desse triunfo de amanhã. Claro que se isso não acontecer, a gente não vai dizer que tá tudo acabado e que tá terra arrasada, porque afinal de contas ainda temos 2 meses para o início da Série A e eu acho que ainda deve chegar alguns reforços, alguns jogadores. Estamos aí provavelmente na iminência do retorno do André, que foi campeão com o time brasileiro sub-20 aí, vencendo o Uruguai, se consagrou campeão, tá retornando com muita moral para a lateral direita do Bahia, que não deve ter o André ainda nos próximos jogos, mas quando ele retornar, com certeza vai vir com uma bagagem imensa da seleção brasileira sub-20, agregar muito a esse setor do campo que está muito carente de qualidade, tanto com o Cicinho, tanto com o Borel, tanto que o Renato Paiva tem utilizado Jacaré improvisado naquela posição. Acho é isso aí, esse foi o raio-x do adversário, trazendo o Leão do PC. Bora Bahia, bora Barruts, fui!